Até vocês, Morning Show, até vocês trazendo e fazendo comentários como esses, atacando o pastor André Valadão. Meus irmãos, até vocês, que nós gostamos muito de acompanhar, com uma mentalidade dessa e querendo interferir, querendo fazer comentários de algo que vocês não conhecem. Lamentável. Meus amigos, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. Hoje eu quero acompanhar com você aqui esse vídeo do pessoal lá do Morning, trazendo e fazendo comentários a respeito aí dessa polêmica aí do pastor André Valadão, a respeito aí do orgulho, L, e você já sabe, né, a sigla aí. Lembrando que eu não estou falando a sigla aqui completa, não é por desrespeito, mas para o alcance aqui do vídeo não ser curto. Mas vamos acompanhar o vídeo e você não sai sem deixar sua curtida e sem deixar o seu comentário aqui a respeito do assunto. Vamos acompanhar. O pastor André Valadão teve mais uma atitude polêmica e preconceituosa contra a comunidade LGBTQIA+, ao divulgar um vídeo sobre o culto de uma igreja em Orlando, nos Estados Unidos. Na publicação, a frase "Deus odeia o orgulho" traz a palavra orgulho pintada com as cores do arco-íris que simboliza a comunidade. Isso tudo justamente no mês que é marcado para exigir direitos e respeito à diversidade sexual e também diversidade de gênero. Dá uma olhada nesse trecho. Deus odeia o orgulho. Ele repugna qualquer atitude de orgulho, porque Deus não está com quem se orgulha, Deus está com quem se humilha. O mês do orgulho, eu considero que hoje é o mês que Deus mais repugna na humanidade. Muito bem, tá aí a fala do pastor André Valadão, que repercutiu muito nas redes sociais, e ele usa a palavra de Deus sendo o representante de Deus aqui na Terra para dizer o que Deus pensa, certo? O meu ponto é o seguinte, dá pra gente achar que Deus odeia alguém? Que absurdo, que absurdo, que absurdo. O que vocês acham sobre isso, hein? Eu não acho que ele... E você viu a outra gritando ali no fundo, né? Que absurdo, diante da pergunta aí do apresentador, né? Mas, meu Pai eterno, é claro que, biblicamente falando, por exemplo, a Bíblia, Deus fala que ele odeia o divórcio. Está escrito na Bíblia. Quando ela diz, Deus não odeia, Deus é amor. Eles também, você vai ver, acompanhar uma parte deles falando aí, que Deus não odeia. Meus irmãos, as pessoas querem comentar de algo que elas não conhecem. Está explícito na Bíblia, Deus falando, eu, o Senhor, odeio e abomino o divórcio. Então são muitas coisas que Deus abomina, que Deus odeia. E a Bíblia diz sim que Deus condena e odeia o pecado. Isso é bíblico. Mas vamos continuar acompanhando aqui que eu quero chegar no ápice desse vídeo, tá bom? Eu não acho que o André... Existe algum ser humano Eu não acho, Terra? na verdade, que o André quis... Eu não acho que ele quis levar para esse caminho. Eu acho que não foi Felipe. essa... Não eu foi. concordo com o Felipe. Eu acho que não foi essa a intenção. Tanto é que se você pega a campanha completa e você vê o vídeo dele explicando o que ele está querendo dizer, o que ele está querendo dizer é o seguinte, que para um cristão, e ele fala, inclusive, que tem homossexuais que frequentam a igreja dele, que são sempre muito bem recebidos, nunca são destratados. Ele é contra qualquer tipo de violência ou perseguição ou discriminação contra homossexuais. Ele deixa isso bem claro, é só ver os vídeos que ele postou. Quando ele critica o orgulho, primeiro ponto, do ponto de vista cristão, o orgulho, ele é realmente detestável. Qualquer tipo de orgulho cristão. Beleza. Deus odeia sim, Antônia. Deus odeia o pecado e tá na Bíblia. O Paulo disse aqui, o André, ele tá falando em nome de Deus? Ele não tá falando em nome de Deus. Deus falou em seu próprio nome pro cristão na Bíblia Sagrada. Então você usa os textos bíblicos como fonte de revelação e como fonte daquilo que você acredita. Então o André, em nenhum momento ele disse que tem que ter violência, muito pelo contrário, ele disse que a violência contra homossexuais, qualquer tipo de discriminação deve ser sempre combatida. O que ele está dizendo é o seguinte, primeiro, o orgulho não é uma postura cristã. A postura cristã é sempre uma postura de humilhação. Segundo ponto, um cristão, e ele está falando para um público cristão, ele não está querendo impor nada para ninguém. Você tem o direito de ter sua fé, de ter as suas práticas, o seu comportamento da forma que você bem entende. Mas para um cristão, ter orgulho e defender um dia de orgulho sobre uma prática que para Deus e que está na Bíblia como uma prática pecaminosa é errado. Um cristão não pode ter orgulho daquilo que a Bíblia diz que é pecado. Então ele está discursando para um público cristão. Você precisa concordar com o André Valadão? Você precisa achar que a prática homossexual é um pecado? Agora eu vou falar porque, dá licença, porque é o meu lugar de fala. Dá licença, que é o meu lugar de fala. Não, eu teria todos os direitos de chegar aqui e lacrar.
todos os direitos de chegar aqui a lacrar. Mas eu sou o primeiro, eu sei do que ele está falando, inclusive sobre a parada do próprio orgulho gay, que é um mês em comemoração. Mas eu vou dizer muito bem, assim, eu não acho que, em primeiro lugar, foi o que ele quis profetizar ou dizer ali. Eu não gosto desse tipo de lacração ou de lacradores. Eu sempre, olha, eu participei da primeira parada do orgulho gay. A primeira, nós éramos 800 pessoas saindo de frente ao MASP. Eu acho que a parada, ela perdeu completamente a relevância. Completamente. Virou assim um banzé a parada gay. A parada gay, infelizmente, hoje você vê gente fazendo sexo em plena Paulista, você vê assalto, roubo, você vê absolutamente tudo. Eu não posso concordar com isso, eu não sou representado por isso. Olha essas revelações aí, claro que quando eu falo revelações, é no sentido de o próprio Felipe trazer o que acontece ali, o que está explícito para todos nós, o que acontece, né, quando há esse movimento. É bem claro para todos nós. E olha o que ele foi capaz de trazer ali, ao vivo, ali no programa do Morning. Então, só por aí, nós já tínhamos que parar a conversa, né? E eu quero trazer para você agora a fala aí do apresentador do programa aí. Eu quero trazer para você o que ele fala e emitir um posicionamento aqui, um comentário muito forte. Vamos acompanhar. Gente, sabe, isso é intolerância. E esse tipo de discurso do André fomenta essa intolerância. Porque se o meu pastor falou que Deus odeia, eu também tenho o direito de odiar. Isso é errado, ao meu ver. O discurso desse pastor só incentiva a violência homofóbica. Eu também acho. Só incentiva a violência homofóbica. Diz a palavra de João da Bíblia: qualquer que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Você estudar teologia, Paulo. Meus irmãos, lamentável, porque pegaram a pregação do pastor André Valadão e estão distorcendo tudo que ele falou ali. É claro, estão pegando aquilo que lhe é conveniente. Pegaram as falas dele e estão distorcendo. Se fala muito a respeito de lugar de fala, né? E o pastor André Valadão estava no lugar de fala. Porque, como eu já disse aqui, e não é porque eu estou dizendo, está na nossa Constituição que o local de culto, ele é inviolável. E qualquer religião está certo sim. Pode ser qualquer religião, que às vezes não é nem a religião que nós seguimos, ou que às vezes até nós temos coisas contra, mas o local de culto deles, de qualquer religião, deve ser respeitado. Como o apresentador falou aí, não, isso aí vai gerar margem para perseguição contra eles e tal. E não é assim, as pessoas têm livre-arbítrio, né? E ele não fez apologia a perseguição nenhuma contra ninguém ali. Ele expressou o que a Bíblia diz. Ele falou que Deus não odeia. Os camaradas querem conhecer de Deus, mas não sabem nem o que está escrito na Bíblia. As pessoas querem falar muito sobre Deus, mas superficialmente não conhecem a sua palavra, né? E vem querer dar uma opinião de algo que nem conhece. A Bíblia diz que Deus odeia várias coisas. Por exemplo, o provérbio diz assim: 6 coisas o Senhor se aborrece, e a 7ª o Senhor ou a sua alma abomina. Vai falar ali do orgulho, da soberba. Então, ou seja, essas pessoas querem falar de algo que elas não conhecem, infelizmente. E ali, na minha opinião, na minha visão, lembrando que esse conteúdo aqui e esse canal não é para falar mal de ninguém, mas apenas deixar uma visão além dos fatos. E na minha visão, ele não cometeu injúria, não cometeu nenhuma apologia à perseguição, a bater, a matar, nem nada disso. Aqui ele está expressando a fé dele, bíblica. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui a sua curtida. Não saia desse vídeo sem deixar sua inscrição. O seu comentário é muito importante para nós. Nos dê essa força e nos ajude a crescer aqui nas plataformas do YouTube. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro.